E aí, tudo bem contigo? Tudo ótimo, melhor agora, né? Que bom. Olha, fico feliz, eu sei que seu dia foi tumultuado, você falou que talvez nem conseguiria chegar a tempo, então fica aqui o meu muito obrigado. E gostaríamos de saber de você, né? O que que esse projeto trouxe de benefício, né? Quem na sua família foi diagnosticado com autismo? Sim, é o filho da minha sobrinha, né? O Cailanzinho, desde os 6 meses de idade, ele foi diagnosticado com autismo, né? E, assim, desde os 6 meses de idade, tem todo o acompanhamento médico, e foi nesse período que ele foi diagnosticado. E tem quanto tempo que ele faz o uso desse projeto? Então, ele iniciou em 2022, né? Que ele iniciou o uso do projeto em março de 2022. Março de 2022. Isso. O que que os profissionais, né, que acompanham ele notaram, a família, você, como ele está hoje? Ah, totalmente diferente hoje, né? Então, assim, no período antes dele fazer o uso do projeto de saúde, o Kailan estava numa situação tão, assim, complicada que os médicos já haviam até desenganado ele, né? Falou que a mãe, infelizmente, que eles como profissionais, não tinha mais o que fazer com o Kailan. Porque o Kailan, ele tinha... O que mais afetava a questão do aspecto autista do Kailan era as crises de epilepsias, né? Ele tem a crise diárias de 35 a 40 crises diárias. Então, era uma coisa, assim, que realmente era algo muito sério. Não que a mãe não fizesse o tratamento, que a mãe, desde os 6 meses, sempre correu atrás, ia nos melhores assim, profissionais, sempre fez acompanhamento, mas a situação dele só piorava, né? Além de ser uma criança assim, muito agressiva, ele não tinha uma coordenação motora, na escola ninguém aguentava, ele não ficava na escola, porque ele era muito agressivo na escola e ninguém conseguia ter assim, né, o controle com ele. Então, era uma situação bem difícil para os pais, né? Tanto para a criança como para os pais também. E hoje é uma criança bem melhor. Ah, sem dúvida. Assim, com 3 meses de uso, embora a mãe não acreditou no projeto, eu tive que ir suar para passei a fazer o uso do projeto, né? Com 3 meses de uso, ele já diminuiu as crises de epilepsia, né? Então, após assim os 3 meses, ele não teve mais nenhuma crise. Era diárias, de 35 a 40 crises diárias. Então, hoje ele não tem mais nenhuma crise de epilepsia. Ele hoje tem uma coordenação motora, aprendeu a escrever o nome na escola, que é uma coisa que ele não conseguia, né? Por não ter uma coordenação motora. Ele hoje já está aprendendo as letras, né, o alfabeto, até pergunta. E uma coisa assim que a mãe fica muito feliz é que ela consegue ter um diálogo com ele, porque ele não conseguia olhar para ela para conversar assim, né? Ele não tinha uma conversa assim com a mãe. E hoje ela consegue fazer isso com ele, né? Além da questão de ser uma criança mais calma, ela consegue estar em ambientes que ela não conseguia estar antes, né? Porque quando ela chegava num ambiente ele era tão agressivo, ela se resguardava, ficava muito em casa pela situação agressiva que ele era, né? Então, hoje, até na PAI, que ele faz o acompanhamento da PAI, a psicóloga notou, assim, uma grande melhora na questão dele no geral, assim, né? Até No elogiou, geral, no geral, elogio, que bom. elogiou muito, assim, as Então, melhoras. então assim, não é só a melhora da pessoa, mas esse convívio social, essa relação mãe e filho, né? Tudo isso melhora, né? Os coleguinhas, né? Então, é uma melhora de forma geral com esse projeto. E isso foi notório. Depois que começou a fazer uso desse projeto, que você, que é o nosso convidado, vai entender daqui a pouco que projeto é esse, mas foi Sim, notório que a partir de então o resultado foi, sim, principalmente foi nessa questão, né? Desse desmaio dele, isso preocupa qualquer pessoa, né? sem Então, foi dúvida. no geral mesmo, né, Liliana? Ele fazia o uso, até notei aqui o nome dos medicamentos que ele fazia uso, que ele não faz mais, porque os médicos, eles, com as melhoras que ele teve, eles, né, eliminaram esses remédios, né? Por exemplo, ele usava o Sabril, Lamotrigina, e ele usava o Carnadibiol, ele usava 3 vezes ao dia, agora só usa uma vez, que é à noite, né? E o remédio mais difícil para os pais fazerem uso, que era o Carnadibiol. Era um remédio muito caro, difícil de ter acesso, né? Então, são 4 remédios que ele não faz mais o uso, e hoje ele tem uma outra qualidade de vida. Ele continua com autismo? Claro que continua, mas ele é outra criança hoje. Inclusive, ele hoje consegue ser inserido na escola, porque os professores não aguentavam ficar com ele, né? Então, hoje é diferente, é outra criança. Então, vale muito a pena. Amanhã é sempre me agradecendo, né? Pelo fato de estar fazendo uso do projeto de saúde. Que bom, Liliana. E fica aqui meus parabéns por você insistir, né, com ela, né, com a mãe lá, porque é verdade, talvez a pessoa já tentou tantas questões, né, que não leva muito a sério, né, outra, né, já que tem a questão do médico envolvidos, terapias, né. Mas, ó, parabéns, viu? Parabéns aí a você, muito obrigado por conectar, por dar seu depoimento, e nós vamos entender daqui a pouco o porquê que isso tudo aconteceu. Um abraço, viu? Obrigado. Nada, tchau, tchau.